Ay, ay, ay. Abuelita de las personas. Vamos todos morrer Chamada? como o Chamada. Valerdinho. Não ponha já. Não? Sim, tem que pôr aqui correio atrasado. Correio de ouvintes atrasado. Já é um bocadinho Então. com atraso. Temos que pôr assim uma coisa em dia. Eu recebi duas mensagens, pelo menos, dos ouvintes José de Sá e do Tiago Gonçalves, relativamente a um morto de há 2 semanas, em que nós dissemos que havia 3 linhas de metro em Portugal. Eles corrigiram-nos porque há também uma linha de metro em Mirandela. Podes pôr a trilha. É bonito, como corrigir as coisas. E agora, fora de Mirandela, neste dia, em 1820, morria em Paris. Ai, sim. Olha, Sim? Sim. boas alheiras também em eu já Paris. disse, eu vou morrer a Paris, que é para Sim. ficar no Père Lachaise. Sim, Tal e sim, qual. sim. Olha, é exatamente onde está o nosso morto. Ele morreu aos 83 anos. Era, está Tá bom. bom. Com Tá-se uma bem. vida bem vivida. Ótimo de cabeça também. Falamos do industrial luso-francês Jacome, ou vou dizer Jacome em português, Raton! Raton! Jacome Raton! Raton. Casou com a Caroche. Quem quer casar com a Caroche? Exato, João Raton. Exatamente. O nosso Jacome nasceu em 1736 em Monestier de Briançon. Quer dizer, Credo. Brioche, não é? L'Obeille du Mato. No Belho do Mato, exatamente. Isto fica nos Alpes, portanto, tal e qual Pois. no Belho do Mato. Se calhar ele até andou na escola com a Aide. Olha, Por falar em Aide, prestem atenção esta semana, ao resto desta semana, no Vamos Todos Morrer. Enfim, isto fica nos Alpes franceses, que são tão bonitos como os outros, não há aqui, não gosto de fazer. Eu não vejo Alpes. Sim. Há pessoas que dizem assim, não, os Alpes suíços, né? até porque se consideras que os Alpes são todos iguais, estás a ser alpinista. Pois é, baixa um bocadinho. Pode ser? Bom, não desfazendo isto tudo, claro, os pais eram gente de negócios e decidem emigrar. Já eram gente que já estava mais ou menos bem estabelecida e vão ter com um irmão da mãe que já estava estabelecido no Porto. Portanto, já tinha um homem de negócios do Porto e já conhecido, claro. O pequeno Jacome tem 11 anos quando vem com os pais para Portugal e é aqui que ele vai fazer a sua vida e, na verdade, é aqui que ele vai revolucionar a indústria portuguesa. Isto vai apanhar em cheio, estamos aqui século XVIII para a frente, não é? O meio do século XVIII para a frente, a revolução, ou seja, a revolução industrial. O que é a revolução industrial? É quando a economia passou de fazermos as coisas com as mãos, a olaria, os tiares. Opa, a sério, fica a olhar para mim fixamente. Mas os teus olhos brilharam logo quando falou Eu as disse mãos, assim, não fazer é? coisas com as mãos e depois Sim. ficar a olhar-me fixamente a Sinais. inserir Tu fazes a caminha para ti próprio. inserir na minha mente Mas coisas esses porcas. sinais, faziam sinais com as mãos. Pá, a sério. E então passaram a fazer tudo com as máquinas. E agora repetias outra vez as mãos. Outra vez. É Não umas saí daqui. máquinas que há. Sim, sim. A pilhas. Pá, isto é gravíssimo. A coisa começou no Reino Unido, em meados do século XVIII, como eu já disse, quando os ingleses eram um verdadeiro império global. Eles, têm que pensar, no século XVIII ainda, no meio do século XVIII, eles tinham a América do Norte, ainda era uma colónia britânica. Tinham a Índia, tinham a grande parte da Ásia, ou seja, era o grande império. Nós hoje vivemos no consulado do Império Americano, que talvez venha a ser substituído pelo chinês, ainda no nosso lifetime. O último império global que tínhamos era, de facto, o Império Inglês. Isto é no auge. E é dali que vêm as grandes invenções tecnológicas, tudo o que nós nos consigamos lembrar. A máquina a vapor, ou seja, os ingleses dominaram também a parte tecnológica e vão ser eles que vão fazer esta revolução industrial. Os comboios, tudo o que nós nos lembramos nasceu ali na Inglaterra, no Reino Unido. Até a arquitetura, a engenharia, quando se começa a construir edifícios de outra maneira, enfim, todas aquelas coisas que nós nos lembramos, os transportes, também, claro, importante. E vão dominar este processo durante pelo menos os 100 anos seguintes. Portanto, até ao meio do século XIX, pelo menos. É uma coisa muito engraçada. Esta revolução industrial, que para nós é o que nos abriu a vida todos os dias, portanto, para nós é quase o dado, imaginarmos que as pessoas sempre viveram assim, é considerada a revolução mais importante em termos de mudar a vida na sociedade, desde os últimos 10 mil anos, quando no Neolítico as pessoas inventaram, se quiserem, a agricultura, porque foi a invenção da agricultura que permitiu que as pessoas deixassem de ser nómadas, passassem a fixar-se, depois podias cultivar o que quisesses. Para que é que havias de estar agora a levantar as coisas? Vai Ai, para não meu sei Deus, onde. canseira. Sim, tipo do circo. Sim. Só as pessoas do circo é que continuaram, não podiam plantar. Ainda não descobriram a agricultura. Não podes plantar palhaços.
Leões. Exatamente, montar acrobatas. Claro, e depois a Revolução Industrial permite que essas civilizações vão se tornar irreconhecível o mundo, em boa verdade. Ora, a maior parte da população passou a ter trabalhos que antes não existiam simplesmente, não é? Ninguém era maquinista de comboios, não é? Ninguém trabalhava em fábricas, né, no conceito moderno de fábrica. Até a maneira como contamos o tempo, as horas passaram a ser importantes. Antes o sino da igreja tocava e tu sabias que era para ir à missa. Em países cristãos, naturalmente. E depois, a agricultura dita-te o tempo. Acordou, nasceu o sol, portanto, vais fazer as coisas que tens de fazer na agricultura. E a sazonalidade mesmo das colheitas. Tudo. Claro. O tempo passou, começaram a aparecer profissões como, por exemplo, gente que acordava os outros. Os despertadores, que eram como pau, batias na janela. Que agradável. Sim, era o quê? Mas porque passou a ser importante estar às 8 da manhã num sítio qualquer. E ainda era com as mãos. Segurar aquilo era uma vareta. Não era uma máquina. Não, robôs. Era com as mãos. Havia uns robôzinhos lá. Claro, e até os dias da semana passaram a ter uma outra importância. Segundo a já, os ingleses inventam aquilo que nós chamamos até hoje a semana inglesa. Este conceito, mais tarde depois, de se descansar 2 dias por semana. As cidades foram se enchendo de quê? De pessoas com salário fixo. Passou a haver um ordenado, não é? Nesse sentido. Mas também encheu-se de gente muito pobre, os excluídos do processo, do progresso, aliás, que vieram para as cidades em busca destes trabalhos industriais e muita gente ficou pelo caminho também. E é por causa disso que no meio destes operários vão começar a aparecer movimentos de contestação àquele progresso. E é quando nasce o socialismo, o comunismo, sindicalismo também, o sindicalismo, não é? Alinhado nisto. Os anarquistas, todas esta escória. Estou a brincar. Não, estavas num crescente a incluir tudo Eu não estava a conseguir e depois fechar. um selo final. Que eles vão também moldar a nossa sociedade. Claro, vivemos em boa verdade em sociedades que têm um bocadinho destas misturas. Mesmo quem tem na Europa governos de direita não deixa de viver num Estado social, para todos os efeitos. O socialismo também molda muito a sociedade. Claro, tudo isto vai chegar a Portugal. Já sabemos que muito lenta e incipientemente, não vai ser logo na mesma altura. Assim, mais a sério, vai ser bem mais tarde, quase no final do século XIX, em que acontecem estas coisas. Até os telégrafos, os telefones, todas essas porcarias. Mas, de facto, existe uma primeira tentativa de industrializar aqui o reino, feita pelo Marquês de Pombal. E o seu principal ator vai ser este industrioso Jacome Raton. Ele ainda é muito novo, tem 20 e poucos anos, quando os pais voltam lá para a França e o deixam encarregado dos negócios já volumosos que eles tinham, uma fortuna que eles tinham cá. Claro, já havia alguma coisa antes dele, ele não inaugura a indústria em Portugal. Havia fábricas localizadas, já fundadas pelo Marquês de Pombal, ou talvez um bocadinho antes, que ainda hoje dão nome a ruas da capital. A fábrica da seda, a fábrica dos Pentes, onde fica o canal de televisão. Hotel Amazónia, Canal Q, em tempos. Canal Q, exatamente. Agora, o Raton vai levar a coisa a outro nível. Ele vai entrar em tudo, à grande e à francesa, que era de resto a sua nacionalidade. A sua origem. Giro. Ele vai fabricar o quê? Papel, por exemplo, vai-se fazer fábricas de papel, de chapéus, e depois os têxteis. Os têxteis foram, em Portugal como em Inglaterra, a base da Revolução Industrial, o início da Revolução Industrial. Esta transformação, toda a gente precisa de roupa, não é? A transformação, que era feita tudo à mão, se a gente pensar isso, em tiarzinhos, era como se fazia. E, portanto, a primeira grande Revolução Industrial vai ser usar tiares automáticos para se fazer tecido. E não foi tudo em Lisboa e no Porto. Ele vai ser um descentralizador. A sua fábrica de chapéus, por exemplo, ficava em Elvas, e a sua joia da coroa, o seu ex-libris do seu império industrial, se quiserem, é uma gigante, uma enorme fábrica de fiação que ficava na cidade de Tomar. Vai ser a mais moderna do reino e é a primeira fábrica em Portugal a usar máquinas a vapor. Tinha assim tecnologia de ponta. Conseguiste descobrir se era uma razão de matéria-prima, de proximidade com a matéria-prima? Sim, tinha a ver com várias coisas. Sim, tinha a ver com várias coisas. E mão de obra também. Sim, agora vou fazer uma nota pessoal que não costumo fazer. Esta fábrica é muito próxima do meu coração porque o meu avô dirigiu-a nos anos 50 e 60. É verdade, do século XX. Ela depois foi nacionalizada, hoje já não existe, mas durante 200 anos, contínua, foi um grande empregador ali naquela zona e foi considerada, por estar a operar 200 anos, era no final dos anos 80, quando fechou, a mais antiga fábrica de fiação do mundo, ainda em elaboração. Uau. Adiante, existem outras heranças de Raton. Ele era muito apaixonado por árvores. Fazia Abraçava-as. Pronto, pá, fazia um. Não repita!
E foi ele que plantou em Portugal o primeiro pé de eucalipto. Foi ele que introduziu o eucalipto em Bela Portugal. porcaria de Olha. trabalho. Mas coitadinho, ele não tem culpa nenhuma. Grande não é? obra. Ele traz ainda. Eu ainda pensei que fosse para a extração de papel, uma vez que ele tinha fábrica de papel. Não vou dizer isso porque não encontrei em lado nenhum que fosse. Ele tinha. Borracha? Não era para efeitos estéticos. Ou Só? seja, trouxe também a araucária. uma Cheira bem, belíssima- a Sim, araucária. essa é ótima. É ele que traz o primeiro. Uau. Isso é espetacular. Uau. A araucária é super da identidade de Lisboa. É verdade. É Sim. Super verdade. mesmo, Sim. da paisagem lisboeta. É verdade, ele era curioso das árvores e o eucalipto é uma árvore linda e cheira muito bem. É verdade? Pois. Sim, agora, claro, nós sabemos que o drama é a gestão, não é o tipo que trouxe para cá Claro, o claro, eucalipto. Eu trouxe para cá a minha avó, não tenho a culpa do que ela Fizemos nós disso isqueiros nas nossas florestas, mas a Pois culpa é é só isso. nossa, não E é não da, só não tem é problema da própria de secar os solos, Sim, 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 tem sim. uma data de problemas. O eucalipto não é culpa das árvores, claro. É uma Ana Markel nesta química aqui no fundo. É. De secar tudo. É tudo à sua volta. Ele também transformou uma enorme propriedade que ele tinha em Alcochete em salinas, dedicou-se à exploração Olha. do sal. Não é tudo. Ele depois lança-se no negócio das importações e das exportações, tinha uma frota própria de navios e usava os muitos conhecimentos que ele tinha na Europa, tornou-se um industrial e empresário famoso, não só em Portugal como também na Europa. Ele também dava uma mãozinha nos negócios dos outros. Pode-se dizer que ele foi o guia espiritual de muitos dos primeiros industriais que houve em Portugal, que ele ia lá dizer assim, não faça isso assim, por favor, você é uma besta contada. Os seus pais são irmãos? Perguntava ele aos outros. E depois foi mesmo mais oficialmente o Marquês de Pombal no Meio, deputado da Junta do Comércio e depois inspetor das fábricas do reino. Por esta altura ele já tinha deixado de ser estrangeiro. Em 1762 rebenta uma guerra, chamada a Guerra dos 7 Anos, entre basicamente a França e a Inglaterra, mas cada um com os seus aliados. E Portugal estava aliado à Inglaterra, portanto estavam os dois reinos em guerra e ele decide naturalizar-se português e passa a ser um cidadão português. A verdade é que ele quase não chegou a ser português, porque há aqui uma parte muito interessante dele. Uns anos antes, no dia 1º de novembro de 1755, já eu cá vivia, não é? Ele levantou-se muito cedo, ele não era o homem de ficar a dormir muito tempo, era dia de Todos os Santos, era um dia santo, e portanto ele resolve ir à igreja, no caso, no convento do Carmo. Era tão cedo que foi antes da missa, do povo ir à missa. Foi lá dizer assim, minha Nossa Senhora, perdoa-me, eu não fiz aquela ontem, não sei o quê, Exato. foi pensamentos maus que me vêm à Porcos. cabeça. Gravíssimo. E pronto, volta para casa e pôs-se a trabalhar. Ele tinha uma casa com umas águas furtadas onde ele tinha os espécies de escritórios dele. Havia um problema com uma porcaria qualquer. Ele chamou lá um tipo com quem ia ter uma reunião. Eram 9h40 da manhã, perto de 20 para as 10, quando ele sentiu o chão tremer debaixo dos seus pés. Na verdade, ele sentiu o mundo desabar completamente. E então ele deixou, isto é fantástico, está à venda, talvez nos alfarrabistas, deixou umas memórias, ele escreve as suas memórias e é talvez a mais detalhada e rica descrição daquele dia. Estamos a falar, claro, do terremoto que destruiu a cidade de Lisboa. Ele conta assim, é muito emocionante. Ele subiu ao telhado, tudo contado por ele, pensou assim, vou morrer aqui. Então vai para o telhado, porque pensou ele, se a minha casa vier abaixo, pelo menos está sempre em cima das ruínas. Não sim. vou levar com nada. Posso Claro, cair com isto tudo. posso sim, partir sim. as duas pernas dos dois braços, mas não levo com nada em cima. Esperto, que nem um ratito. Depois, a coisa durou um tempo infinito para quem viveu, conta isto, não é? Parece que demorou, já demorou mesmo bastante tempo, não sei dizer, já não me lembro bem, mas são minutos. Imaginem. Minutos. Minutos, a ouvires um barulho Segundos, ensurdecedor e a perceberes que está tudo a cair, não é? A tua casa está tudo a cair, o mundo todo a cair à tua volta. Depois aquilo parou, ele olha, tipo, levanta-se, olha para a rua. Só ruínas, não há nada à volta. E claro, ele lá começa a descer aquilo tudo, ele e ver as outras pessoas, a amaranhar pelas coisas abaixo, e encontra os pais que estão desesperados a tentar procurar, a levantar já pedras, a achar que ele estava debaixo das pedras, vinham vindo os pais. E começa a encontrar depois vizinhos, pessoas que ele conhecia, pessoas que ele não conhecia, perdidas. Ou seja, ele encontra uma amiga que era vizinha dele, uma tipa que diz assim, não sei da minha família, não sei onde é que eles estão. E então eles começam no movimento de dar os braços uns aos outros e encaminharem-se, isto com chusmas de povo a chorar e a fazerem aquilo tudo, e vão encaminhando-se para o Terreiro do Paço, que era o coração, era o centro de Lisboa, toda a gente sabe, fica o Terreiro do Paço também, é um praça do comércio. E vai lá, e ele, cuja vida tinha sido salva por ter ido cedo demais à missa, volta a ser salva por chegar
tarde demais ao Terreiro do Paço. Porque o que é que acontece? Assim que eles já estão a aproximar-se, ouvem as pessoas começarem a gritar: o Tejo está a recuar, o Tejo está a recuar. Imaginem a visão, não é? O Tejo recuou quase até à barra, não é? Ficou leito à vista. E claro, eles começam a fugir, ele e mais algumas pessoas que conseguiram, vão a fugir, e já sabemos que houve um tsunami que matou as pessoas que tinham morrido nas igrejas que caíram em cima delas. Eles vão fugir para Cotovia, que é um monte onde hoje está o bairro de Santa Catarina, a calçada do Combro. Para terem ideia da violência, quem conhece Lisboa e esta zona de Lisboa, o elevador da Bica é uma rua, é um vale que foi aberto com o terremoto. Ou seja, aquilo era uma colina contínua e aqui nós olhamos, é um vale, Uma fratura uma mesmo. fratura grande do terremoto. Não ficou nada em pé na Cotovia, só que era um sítio alto e é de lá que ele vai ficar com os pais e com Portanto, um o povo. segundo round de sobrevivência. Sorte, sim, de sorte, Uau. sim. E dali vai ver a noite cair e diz ele que a noite foi iluminada por centenas ou milhares de incêndios que estavam por toda a cidade. Claro. Que de certa maneira trouxeram alguma. Ele diz: choveu uma noite muito. Não choveu, estamos em novembro. O que foi bom, porque as pessoas conseguiram, e com a luz, ir buscando as poucas coisas que tinham, ir montando umas tendas, e claro, e ele lembra-se, conta nas memórias, o choro e a reza. Portanto, nós imaginamos que é uma cidade, nós às vezes vemos isto, ainda há pouco tempo na Turquia e na Síria, muito tristemente, esta confusão absoluta do que é que se passou. Claro, é uma história muito triste. Essa descrição é a mais vívida que eu já ouvi. Vale mesmo a pena ler, é muito interessante as memórias dele. Lisboa ficou sem nada, cortada, com as vias de comunicação cortadas, e portanto ele foi dos primeiros a estabelecer uma linha de abastecimento, tinha os negócios do tio no Porto, a conseguir trazer coisas, claro, um benefício mútuo eventualmente, mas a restabelecer a cidade de Lisboa. Mas ele escapou ao terremoto, não escaparia anos mais tarde às invasões francesas, quando o Napoleão tenta invadir Portugal. Ele foi acusado de ser colaboracionista, foi preso e depois a muito custo conseguiu exilar-se em Inglaterra, em casa de um filho que estava lá a viver, e foi lá que ele escreve estas tais memórias. E não descansou enquanto não conseguiu provar, juntou um dossiê enorme e mandou ao Dom João VI a provar a sua inocência, dizer que nunca tinha sido colaboracionista, e acabou por ser reabilitado pelo rei. Hoje o seu apelido é lembrado de uma maneira muito curiosa. Na casa que foi do filho dele, o Diogo Raton, está hoje instalado o Tribunal Constitucional, que nós ouvimos muitas vezes no telejornal dizerem, de facto, o Palácio Raton. Já pensei, agora sabem de que é que vem este Raton. Algumas fontes dizem que foi nessa casa em Lisboa que ele morreu, numa data mais ou menos incerta, sabe-se o ano, mas não, vou repor toda a verdade. Morreu em Paris, de facto, na casa de um neto, e está enterrado no clássico Père Lachaise, aqui já lembrado, pela Ana, onde ela conta um dia descansar os seus ossos. Está na pátria em que nasceu, mas longe da pátria do seu coração. É que nas tais memórias de que falei, não há senão boas palavras para Portugal, um país onde ele veio quando era criança e que deixou, quando já começava a ser, em boa verdade, outro país. O Jacome Raton morreu faz hoje 203 anos.